alguém surgir, como tem aparecido nos nossos dias, muitas pessoas dizem, não, eu tenho uma revelação nova, eu tenho algo novo que Deus me deu, né? Só que Paulo diz que, e é interessante que ele se coloca, né? Ele diz, ele se coloca nisso, se eu, ou se algum dos outros apóstolos, aí para deixar mais sério ainda, ele diz assim, se um anjo descer do céu, jogou lá em cima. Isso, se um anjo descer do céu e anunciar um outro evangelho, anunciar o que já nós recebemos, seja maldito. E aconteceu, né? Sim. 600 anos depois, né? Sim, e infelizmente continua acontecendo, né? Hoje muitas pessoas trazendo novidades, trazendo algumas coisas que não condiz com o que as Sagradas Escrituras ela realmente nos ensina, né? Você acha que essa questão questão da novidade tem sustentado muita igreja hoje? Na manutenção ainda de espaço aberto, caminhando por essa linha? Por pouco tempo. Pouco tempo. Você percebe que tem muitas igrejas que já têm quebrado, muitas igrejas, né, já estávamos comentando aqui antes, você percebe que, às vezes, quando vocês têm essa experiência de pregar em algumas igrejas, e você percebe que o clima de algumas igrejas não é um clima muito bom, né? É meio apreensivo. Talvez seja exatamente por causa desse negócio de novidade, de algumas doutrinas, né, que não são bíblicas, doutrinas de homens. Então você percebe, né, você vê que tem alguns lugares que você nota essa dificuldade de manter aquilo, né? Porque você tem que trazer todo mês algo novo. Sim. Senão você não segura o povo. Sim. Eu gosto de uma frase do pastor Luiz Hermínio, que ele diz assim, da forma como você alimenta a igreja, você vai ter que mantê-la. Então, se você fica fazendo promessa toda semana, você vai ter que ter uma promessa nova na semana seguinte. Se você mantém ela com cura, então você vai ter que ter uma cura toda semana. Se você fica invocando um demônio para depois expulsar, então você vai ficar. Agora, se você mantém ela com a palavra, aí Cristo mantém ela. É claro, né, Vinícius, que só lembrando, nós acreditamos em cura. Sim. Expulsar demônios, né? Mas isso é pontual, né? Aconteceu, você vai lá e... É uma manifestação de milagre, de um sinal. Sim, mas a pregação da palavra, ela precisa ser colocada no seu devido lugar e a sua devida importância. Acho que é o ponto aqui a gente... A pregação do evangelho, eu acredito que seja fundamental, né, para toda a igreja. Eu escutei uma vez um pastor dizendo, achei interessante, que ele dizia que as ovelhas, né, como as pessoas, a igreja, né, os membros são comparados como ovelha, ele dizia que se você deixar de alimentar as ovelhas e ela estiver ali no curral, vai chegar um momento que ela vai comer a terra e a terra vai começar a virar pedra, né, dentro dela, e vai chegar um momento que ela vai morrer. Então você percebe que se não existe a pregação da palavra, né, e a pregação da palavra tem que ser de uma forma inspirada pelo Espírito Santo, né, pelo poder do Espírito Santo. Você percebe que gera realmente essa morte, essa frieza espiritual dentro da igreja, pessoas que não se interessam, né, pelo conhecimento de Jesus, pela causa do Evangelho. Né? Eu acredito que essas duas coisas, na vida do pregador, do pastor, ela é essencial, né? A oração e o conhecimento bíblico, né? E a pregação bíblica do Evangelho, né? Essas duas coisas aí. O crescer na graça, né? E conhecimento. Sim, né? Se não me engano, foi perguntado isso ao príncipe dos pregadores, né, Spurgeon, e perguntaram para ele o que era mais importante, se aprofundar no conhecimento bíblico ou se derramar na oração, né? Aí ele respondeu com outra pergunta, né? Ele disse, olha, um pássaro voa com uma asa só,
Daí ele falou, não, então não tem jeito. Os dois se completam. Tem que ser, né, a parte espiritual e esse conhecimento bíblico. Né? Então, acredito que a pregação bíblica, né, ela é de extrema importância e a própria pregação bíblica já é um antídoto, vamos dizer assim, contra a heresia, contra essas heresias que têm surgido, né, nesses últimos dias. Você pregando o evangelho, trazendo conhecimento para as pessoas bíblico, né, você não tem nem preocupação dessa questão de ameaças, né, de seitas. Ô pastor Robson, a gente vê, ainda dentro do âmbito do pregador, a gente vê muitos pregadores novos surgindo e é natural todo pregador, toda pessoa que ministra a palavra ter suas referências. Mas em cima disso, as referências têm se tornado, em alguns dos novos pregadores, um apoio, uma muleta, onde muitas vezes ele reproduz a sua base, ali, a sua referência, mas não consegue ter uma personalidade. Sim. Como que você vê isso hoje, na nova geração de pregadores, com aquilo que você já viu no decorrer de sua caminhada e com aquilo que você está vendo um vislumbre para o futuro aí? Sim. É perigoso, né? Eu peguei o auge na época que... Quem nunca assistiu? Nossa, eu tenho tanto CD aí de... Gilvan Rodrigues. Eu tenho um monte de Gesiel DVD desses Meu caras. Deus. Né? Eu peguei essa... Napoleão Falcão, né? O começo do pastor Marcos Feliciano. Aí, quando ele se despontou, houve muitas pessoas que imitavam. Sim. Né? Eu lembro que tinha muitas pessoas que até faziam aquela oração que ele fazia no início. Pega pelo chifre, né? Isso, e fazia... Coloca uma quantidade de anjo aqui. Se você for nos meus DVD ali, você vai achar todas essas pregações que você está falando. Tá lá. Eu pegava do Tuta, do Rafa, gravava, devolvia. Eu mesmo fazia pirataria, né? Pra mim mesmo. Então, aí... Eu não comprava não, viu? Pastores, me perdoem, mas eu não produzia. comprava. Pegava emprestado. Você vê até que ela fala, né? Aperta a mão do seu irmão até falar. Sim. Então você via, né? Aquela... Foi um fenômeno, né? Foi. Vamos dizer assim, né? Na época, né? Isso. E eu peguei essa época, né? E eu ficava horas também assistindo as pregações. Eu não via a hora de começar. Os Gideões era uma vez por ano. E isso acabou dando um deslumbre aí nos jovens pregadores, né? Como hoje também. Né? Hoje é um pouco diferente. Hoje o negócio agora é a internet, né? Sim. Internet, o YouTube. Então você vê a ânsia desses jovens pregadores de se tornarem renomados, né? Famosos, e acaba tendo aquelas palavras que é conhecido como chavão, né? Chavão Sim. de pregador. E eu acho que é um grande risco, né? Porque a pessoa tem que entender que Deus usa cada um da forma que ele é. Né? A gente não precisa mudar o tom da nossa voz, a gente não precisa tentar ser parecido com alguém ou pegar palavras já de efeitos, né? Sim. E a gente tem que entender que o evangelho por si só já é o poder de Deus que salva o homem.